É interessante quando nós percebemos que quando nós chegamos no final de um ano, no final de um ciclo, muitas pessoas estão alegres e outras estão tristes. E geralmente nós estamos nesse ambiente, alguns estão meio alegres, meio tristes, alguns estão meio sem tempero. Porque planejaram coisas, determinaram coisas, bateram o pé no começo do ano, fizeram aquela oração de confissão que ia alcançar, mas estão fechando o ano talvez sem conseguir ao menos começar aquilo que pensaram em concluir. E isso muitas vezes no nosso coração ele gera o quê? Muitas vezes não, na grande maioria das vezes, ele gera em nosso coração frustração, ele abala a nossa fé, ele destrói a nossa confiança. Por quê? Porque nós planejamos coisas, determinamos coisas, mas esquecemos do principal de todas elas, que antes de fazer qualquer tipo de planejamento, nós precisamos consultar o Senhor da nossa vida. E quando eu aprendi isso, que toda a minha movimentação, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou construir, primeiro eu consulto ao Senhor da minha vida, eu passei a ter uma vida não de frustrações, mas uma vida de alegria, e todos os ciclos que se encerram, eu encerro eles felizes, por quê? Porque eu concluí a obra que me foi proposta. Agora, o final da obra, da conclusão dela, não está no final de um ano, mas está no final do ciclo determinado por Deus, até que tudo aconteça na minha vida segundo o que Ele determinou. Então, eu como igreja de Deus, como povo de Deus, eu preciso mudar a forma de planejar, eu preciso ver como estou planejando e dessa forma eu fazer da forma que Deus tem dito para que eu faça. Eu não posso planejar as coisas baseado nas minhas necessidades, nas minhas vontades, naquilo que eu espero, naquilo que eu almejo, mas eu preciso projetar e planejar as coisas mediante aquilo que Deus almeja, mediante aquilo que Deus planeja, mediante uma vontade plena e soberana de Deus acerca do que Ele quer fazer na minha vida nos próximos dias. Só que para que eu chegue a esse entendimento, a caminhar nesse lugar, eu preciso ter um relacionamento com Deus. Eu preciso gerar uma vida relacional com Deus. Essas coisas elas não acontecem baseadas em uma oração, em um culto, mas elas são uma construção de um relacionamento que determina os próximos passos, a próxima movimentação, o que eu vou fazer no dia de amanhã. Mas quando nós olhamos para a geração que estamos vivendo, para o contexto de igreja que estamos vivendo, nós vemos uma igreja que ela é imediatista. Não é só o mundo que é imediatista, a igreja tem sido imediatista. Ela quer que as coisas aconteçam na velocidade que ela pensa, e se não acontecer na velocidade que ela quer e que ela pensa, ela rejeita. Mas ela não perde, ela não investe tempo na construção de um relacionamento para ter clareza do que deve fazer. E por isso a igreja dos nossos dias é uma igreja que anda frustrada. Por quê? Porque não alcança não as coisas do Senhor, não alcança as suas coisas. E por estar com o foco no lugar errado, ela torna-se uma igreja infeliz. E não uma igreja feliz. Por quê? Porque ela não alcança os seus desejos e por isso ela começa a se tornar uma igreja triste. Agora, uma vida relacional, ela começa a revelar em nós a vontade de Deus, o coração de Deus. E a partir disso revelado em nós, nós começamos a construir uma nova identidade, e um novo pensamento, e uma nova visão de mundo e do que vamos fazer na sequência da nossa vida. A questão é, primeiro tem que ser gerado em nós a disposição para que isso ocorra. E a disposição está condicionada na sujeição à vontade e à palavra de Deus. Eu costumo dizer que tem planos lindos que nós fazemos, mas às vezes esses planos não estão voltados à vontade de Deus para as nossas vidas. E às vezes esses planos, eles nos tiram do propósito eterno de Deus e atrasam o processo de Deus nas nossas vidas, a ponto de nós perdermos tempo fazendo coisas para nós. É por isso que nesses dias que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos entrando, nessa era que se inicia, nós precisamos ter clareza de propósito, porque nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos iniciar coisas e não terminá-las. Nós não podemos começar coisas baseadas em sentimento, em desejo e vontade, e não baseado na vontade de Deus. Por quê? Porque a igreja ela tem que entender que o centro da vontade de Deus para a igreja é que a igreja concretize toda a obra que lhe foi proposta e concretize toda a vontade de Deus. O desejo de Deus para a igreja não é realizar o desejo das pessoas, mas é que o desejo de Deus transforme o desejo das pessoas na vontade dele. Você entende isso? O desejo de Deus é mudar o nosso desejo, é mudar o nosso foco, é fazer o que nós venhamos ver com os olhos dele. Para quê? Para que nós possamos fazer aquilo que ele está fazendo.
Senão nós vamos fechar e encerrar ciclos com frustrações. Às vezes as pessoas chegam no final de um tempo e falam, poxa, eu não fiz nada. Querido, uma construção só aparece depois que está todo o fundamento colocado. O fundamento demora, mas sem fundamento não tem uma construção alicerçada. Às vezes você pode estar encerrando um ano e pensando, poxa, esse ano, eu perdi esse ano porque eu achei que eu ia voar no Senhor, que eu ia crescer em lugares, que eu ia fazer isso, fazer aquilo, e de repente parece que nada aconteceu. Mas na verdade é um momento que você precisa olhar para dentro de você e ver o que Deus está fazendo dentro de você. Porque se Deus não conseguiu construir nada dentro de você, nesse ano é porque você não permitiu que Deus construísse, porque os teus planos estavam sendo foco e não um plano de Deus para a tua vida. Se tem uma coisa que nos frustra, são os nossos planos. Porque o plano de Deus, ele não nos frustra. Ele nos traz uma tristeza momentânea, sabe por quê? Como assim, pastor? Como que o plano de Deus traz uma tristeza momentânea, sabe por quê? Porque ele frustra a nossa vontade. Mas quando nós conhecemos o coração de Deus e o desejo de Deus, nos traz e nos gera uma alegria eterna, porque o desejo dele para as nossas vidas sempre é o melhor para nós. Mas a maior guerra que nós todos enfrentamos é a guerra interior dentro de nós, aquilo que queremos e daquilo que devemos fazer. Nem sempre o que queremos fazer, na verdade, é o que devemos fazer. Mas o que devemos fazer determina o que nós iremos nos tornar no Senhor. E não tem como construir uma vida de sequência, uma vida de conhecimento com Deus, sem entrar em uma vida relacional com Deus. A pergunta que nós deveríamos estar fazendo no fechamento desse ano é, Senhor, como eu me relacionei com você nesse ano? Qual a profundidade que eu alcancei na meditação da palavra, na oração, na revelação, no conhecimento? O que o Senhor tem dito para mim, que eu tenho caminhado sobre isso, o que eu tenho entregado para o Senhor, para que o Senhor possa construir em mim aquilo que é sólido, aquilo que é eterno. Porque, queridos, a construção do Senhor nas nossas vidas não é algo que muda, mas é algo permanente. O que vai mudar na nossa vida são as movimentações, mas o fundamento, ele é sólido, ele é firme, ele é correto. E se nós temos um fundamento, fundamentamos a nossa vida e a nossa caminhada no Senhor, tudo o que fazemos, fazemos para a glória dele, não para a nossa glória. Como caminhamos, glorifica o seu nome. Como chegamos no término daquele ciclo, glorifica o seu nome. Mas a questão é, encerrando-se um ano, o que fizemos nesse período de 12 meses para que Cristo fosse revelado dentro de nós, para que a partir de nós o conhecermos em intimidade, possamos torná-lo conhecido. Esse deveria ser o maior questionamento do cristão nesses dias. O quanto de Deus eu tenho para que eu possa entregar para as pessoas? Porque, querido, eu posso dar para você presentes, eu posso compartilhar com você conhecimento, mas só uma coisa vai mudar a tua vida pela eternidade, é um verdadeiro encontro com Cristo. É só isso que vai fazer uma mudança permanente e constante. Eu posso compartilhar conhecimento, eu posso compartilhar o dinheiro, eu posso compartilhar comida, eu posso compartilhar tudo, mas tudo isso passa. O que me mantém, o que é eterno, é a minha vida, o meu relacionamento com Deus. E é isso que constrói uma natureza divina, um pensamento divino acerca de como eu devo me mover para que Cristo seja demonstrado através das minhas atitudes. Qual é o propósito central da igreja? Vocês sabem qual é o propósito central da igreja? O propósito central da igreja é fazer Cristo conhecido. O propósito central da igreja não é fazer com que ela se torne maior ou menor, porque a igreja de Cristo é uma só. As denominações disputam entre elas quem é a maior. A igreja de Cristo continua sendo a maior. Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo não está ligada em números, mas está ligada ao quanto de Deus ela carrega. A matemática de Deus é diferente da nossa. Nós contamos, tem 200, ai que bênção, mas eu tenho 1000, que bênção. Deus olha no meio dos 1000 e procura os remanescentes que recarregam realmente um desejo e um fogo por Ele. Esses vão ser contados com os do Senhor. O que a igreja precisa se preocupar nesses dias é o que ela está fazendo para que Cristo seja conhecido. Então a minha preocupação no final de um tempo, de um ano, não deveria ser os projetos que eu não concluí. Não deveria ser as coisas que eu sonhei e não consegui construir. Não deveria ser o carro que eu almejava e não consegui comprar.
mas deveriam ser o quanto de Deus foi gerado em mim, porque se espera de uma igreja que ama o Senhor, que esquadrinhe o seu coração e pergunte: Senhor, o que eu estou fazendo para te tornar conhecido no meio das nações? Nós estamos aí entrando no novo ano, um novo presidente, a esperança para muitos. Eu continuo dizendo que a nossa esperança continua no Senhor, não em um homem. É uma bênção, ganhou, glória a Deus, aleluia. Mas quem vai trazer a realidade do céu para a terra é a igreja, não é um presidente. Quem vai mudar o ciclo, quem vai transformar essa terra é uma igreja posicionada. Aonde estão as nossas expectativas, ali está também o nosso coração. Ali está depositada a nossa confiança. E sabe por que muitos de nós se frustram? Porque a nossa expectativa está depositada em pessoas e por isso nós nos frustramos. Agora, quando nós depositamos as nossas expectativas no Senhor, Ele constrói em nós um homem maduro, e esse homem maduro vai saber lidar com as circunstâncias da vida e vai dar a resposta correta para Deus nos momentos difíceis. Então, a nossa esperança precisa estar aonde? Estar em Cristo, porque através disso gera em nós maturidade. Nós oramos por quem vai ocupar a cadeira e vai dirigir o nosso país, e autoridade sobre nós, assim como orávamos por aquele que está saindo, porque esse é o nosso dever. Mas nós não podemos agora relaxar, deitar em berço esplêndido e falar: agora sim, glória a Deus, temos um presidente cristão. Irmão, quem vai mudar essa nação é uma igreja posicionada. Quem vai trazer a glória de Deus para esse Brasil e fazer com que se cumpra toda a palavra é uma igreja posicionada. Não são verbas do governo, mas é uma igreja posicionada. E sabe por quê? Porque todo o recurso correndo precisa estar em Deus. E quando nós nos movemos no propósito de Deus, Ele libera o recurso. Qual é a nossa expectativa para o novo ciclo que se inicia na próxima semana? Aonde está o nosso coração? Em quem estamos depositando a nossa confiança? Essa deveria ser a nossa pergunta, não o que perdemos, não o que deixamos de ganhar, não o que não compramos, mas, Senhor, o que eu fiz e o que eu construí nesse ano que glorifica o Teu nome? Essa deve ser a pergunta das nossas vidas. E se nós fizermos essa pergunta não somente no encerramento de um ano, mas nós fizermos essa pergunta todos os dias que chegamos até o Senhor, eu tenho a certeza que nós vamos chegar no final de um ciclo, de um ano, felizes. Não concluímos a carreira, mas estamos correndo ela. Estamos caminhando rumo ao alvo. Nós estamos caminhando. Nós não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, mas nós estamos com os nossos olhos fitos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. É isso que se espera da igreja. Não é sentarmos para gerar uma expectativa em nós, mas é sentarmos para gerar uma expectativa daquilo que Deus vai fazer através de nós. Abra a tua Bíblia comigo em Eclesiastes. Eclesiastes 7, versículo 8. Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 8. Versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que vem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Queridos, esse versículo ele fala muito ao meu coração, principalmente o 8. Quando o Senhor fala que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E sabe por que o Senhor fala que o melhor é o fim das coisas do que o seu princípio? Porque, na verdade, o final é que vai determinar o sucesso do início. Não adianta nós começar muito bem as coisas, mas não concluí-las. Perceba que nós geramos expectativas dentro de nós e nós falamos, eu vou fazer tal coisa, esse ano, e nós começamos o ano todo animado e vamos fazer.
Quer ver o cara que diz que vai perder a barriga em janeiro? Vou para academia agora, ficar tanquinho. Primeira semana de academia ele se arrebenta. Toma Dorflex todo dia, 3 vezes ao dia para tirar a dor. Pensa no cara, ele vai no espelho na academia e faz... 2 meses. No primeiro mês ele é de segunda a sábado, no segundo ele vai de segunda a sexta. No terceiro ele só vai na segunda. Porque ele não viu a barriga baixar. Ele ganhou peso, ele ficou com medo porque achou que engordou. Mas a verdade, quando ele ganhou peso, ele está ganhando massa muscular, substância. E aí o que ele faz? Ele desiste. Ah, não. Semana que vem eu vou. E por que ele faz isso? Porque ele inicia bem, mas ele não consegue concluir o que ele iniciou. E assim são ciclos das nossas vidas, que nós começamos bem as coisas. Nós nos empolgamos em começar algo, mas nós não conseguimos concluir. Por quê? Porque nós não consultamos ao Senhor antes de começar elas. Aí nós vamos, não, porque esse ano vai arrebentar, esse ano vai ser o ano do arrebento. Vai arrebentar tudo. Mas no meio do ano já está frustrado, por quê? Porque não conseguiu. E por que não conseguiu? Porque ele não calculou. E o que o Senhor quer dizer com esse versículo? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Ele está dizendo assim para nós: ei, antes de você começar a correr a carreira, primeiro consulte se você foi chamado para correr essa carreira. Porque se você foi chamado para correr essa carreira, essa corrida, fica tranquilo, no percurso tudo que você precisa vai existir. Você já viu um maratonista que corre uma grande maratona? Ele se preocupa em parar para procurar água na maratona? Sim ou não? Ele se preocupa em cuidar dele para que ninguém o ataque? Sim ou não? E por quê? Porque a maratona já existia um projeto para aquela maratona, já existia um propósito para tudo aquilo, e já existia o final dela, e não somente o começo. Então tudo estava preparado, a água e a segurança dele no caminho. A questão é que nós ficamos empolgados com as coisas, e nós queremos começar elas e nós não terminamos, e nós ficamos frustrando a nós mesmos, porque nós abrimos ciclos nas nossas vidas que nós não fechamos. E aí quando nós vamos consultar o nosso coração, nós estamos frustrados conosco, porque nós temos várias coisas abertas, mas nenhuma concluída. Sabe aquele negócio de você abrir no computador aquele monte de tela? De repente o computador está lento, você não sabe por quê. Uma hora que você fecha aquela tela grande, você vai ver umas 500 telinhas abertas atrás. Porque são várias coisas que você começou e não concluiu. Porque sempre, na frustração da minha alma, eu procuro começar uma nova coisa para trazer alegria para a minha alma. Eu me frustrei com isso, então agora eu vou começar isso porque isso aqui não era bom mesmo. Ah, essa academia não é bom, vou começar um jejum intermitente, que isso aí funciona. Não dá para ficar malhando, cansa demais, vou começar a fazer jejum intermitente agora. Aí passa fome 3 meses. No quarto mês come pelos 3 que passou fome. E por quê? Porque os olhos sempre estão focados no agora e não em correr a corrida. É por isso que nós não conseguimos encerrar ciclos. Essa geração é a geração que mais abre portas e não fecha. Que mais começa coisas e não termina. É uma geração empolgada, mas não uma geração avivada. Porque uma geração avivada, ela tem a vida de Deus dentro dela, e tudo que ela faz, ela se move por meio da vida de Deus, do sopro de Deus, do conselho de Deus. Mas uma geração empolgada é aquela que se empolga com tudo, mas não conclui nada. Por quê? Porque a empolgação é um estado da alma, mas estar avivado é um estado de espírito. Porque avivado significa o sopro de Deus em nós. Então, quando Deus soprou sobre nós, Ele soprou sobre nós também o seu plano e projeto para as nossas vidas. A triste notícia hoje, amados, é que se nós fizermos uma pesquisa no meio cristão e perguntar para 100 pessoas quantos sabem qual é o propósito de Deus para as suas vidas, talvez 10% tenha clareza disso, e os outros 90% ainda não saibam. E a pergunta será essa: será que Deus só fala com 10% do seu povo? Sim ou não? Então por que só 10% tem clareza daquilo e os outros 90% não conseguem ter? É porque 10% anseiam por conhecer a vontade e os outros 90% só querem estar fazendo parte da onda.
Só quer surfar a onda. Estamos aí, vamos surfar a onda. Mas na verdade não está preocupado em entender o que Deus tem para as suas vidas. Então quando o Senhor fala em Eclesiastes para nós isso, Ele está dizendo melhor é o paciente do que o arrogante. Por quê? Porque o paciente espera. E o arrogante quer mostrar que sabe. Sabe aquele cara que está assim olhando? Aquele mecânico, hoje eu estava vindo para almoçar e de repente o carro parou no sinaleiro. Parou. Eu bati a chave, funcionou. Bora, vamos encostar esse carro aqui. Aí eu lembrei do mecânico, liguei para o mecânico. E o mecânico chegou, já falei, não, acho que é isso, acho que é aquilo, não sei o quê. Eu já queria ensinar o mecânico a trabalhar. Aí ele pegou um splayzinho dentro do carro dele. Tirou o negócio lá do fio de ar do carro. Falou, pastor, bate a chave aí. Espirrou um negócio lá dentro. Pegou, foi, uau! Display milagroso. Ele falou, não é nada que você falou, é a bomba de gasolina. Eu olhei para ele e falei, o sprayzinho miserável. O que tem nesse spray que eu não tenho? Mas, cara, por que não? Porque isso aqui é um teste que a gente faz, porque aqui puxa a gasolina. Eu falei, Ele chegou, ele fez o que ele tinha que fazer, mas o arrogantão aqui queria ensinar para ele o que tinha que fazer. Por quê? Porque a gente precisa ensinar. Mas o paciente chega e ele olha, ele vai analisar a situação, e depois de ele analisar a situação, ele vai dizer se tem um conserto ou não. O problema é que nós chegamos no ambiente, já chegamos com a solução pronta, o bolo está pronto. Quem disse que nós queremos o bolo pronto? Nós temos que se envolver na construção juntos. É por isso que o Senhor fala bem assim, melhor é o paciente do que o arrogante, porque o paciente espera, o paciente vai saber correr a corrida. Se pega uma maratona de 40 quilômetros, larga 1.200 pessoas, quantas chegam no final? E você vê aqueles caras que estão correndo a primeira maratona, eles se arrebentam nos primeiros 1.000 quilômetros, nos primeiros 1.000 metros. Correm, olham para trás e falam, estamos dando um pau em todo mundo. Mas começou o segundo quilômetro, ele não tem mais nem um pouco de energia para continuar correndo, porque ele gastou tudo na saída. Por quê? Porque ele não tem paciência. Ele não sabe construir, ele não sabe desenvolver, ele não sabe esperar o tempo. Uma coisa que eu percebo, principalmente nessa corrida que tem no final de ano, é que nem sempre quem larga em primeiro é quem ganha a corrida. Mas é aquele que se mantém no ritmo, que entende o movimento, que guarda o fôlego, que espera o momento de avançar, e ele tem um tempo de retroceder, e ele avança, ele descansa, ele aumenta a velocidade, diminui. Isso nos ensina muito na vida com Deus. Para nós vivermos uma vida clara com Deus, para nós entendermos o fim das coisas, nós precisamos ter o quê? Paciência. Quantos de nós aqui tem paciência? Levanta a mão. Não minta. É difícil ter paciência nesse tempo que nós vivemos, porque nós vivemos em uma era imediatista. Nós chegamos no banco, tem uma pessoa na nossa frente, e a gente fica no relógio. Vou ficar olhando aqui no papel, se der os 30 minutos eu vou reclamar com o gerente. Às vezes ficamos 5 minutos ali, mas nós não conseguimos esperar, porque nós somos imediatistas. Sendo que para concluir a obra de Deus nas nossas vidas, entenda uma coisa, você precisa entender isso para que você conclua a corrida. Deus é um Deus processual. Ele não vai fazer as coisas na tua velocidade, mas vai fazer no propósito dele. E sabe por que Deus não faz as coisas na nossa velocidade? Porque Ele precisa nos ensinar a ser pacientes. Como que você consegue se tornar uma pessoa paciente? Você sabe como? Sim ou não? Como você se torna paciente? Como? É uma pergunta. Não estou ouvindo, pode falar mais alto. Como você se torna paciente? Aprendendo a esperar. Mas eu não quero esperar, então você vai continuar sendo um arrogante. Para eu gerar isso dentro de mim, Deus vai fazer eu passar por lugares de espera. Senhor, por que eu tenho que esperar tanto? Porque você precisa aprender a paciência. Porque você precisa aprender a perseverança. Porque senão você vai querer as coisas tudo na hora.
São ciclos das nossas vidas, querido. Tem coisas que Deus vai nos dar no momento, mas tem coisas que Deus vai nos ensinar a esperar. Se você pegar uma criança de 8 meses e falar para ela, espera que eu vou te dar uma mamar na hora, e para de chorar, ela vai parar de chorar? O que vai fazer ela parar de chorar? É a mamadeira na boca dela. Mas você chega para uma criança de 3 anos de idade, ela está com fome, você fala, filho, descansa. Daqui a pouco, mas eu estou com fome. Você não vai morrer. Fica tranquilo, daqui a pouco você vai comer. Agora, se chega para uma pessoa de 15 anos, ela chega e fala, estou com fome. Você fala, não vai ter nada para comer, faz jejum hoje. Por quê? Porque para cada período existe um tratamento. E se Deus tratar você sempre como uma criança de 8 meses, você nunca vai crescer. Você sempre vai querer que as coisas aconteçam no teu tempo. E Deus vai precisar ensinar para você paciência, para que você termine bem. Não adianta eu começar bem, não adianta eu correr bem, não adianta eu dar uma largada bonita, como diz o ditado, ser um cavalo paraguaio que sai correndo no começo, mas engana todo mundo no final da corrida, porque não conclui ela. Eu preciso estar com os olhos do Senhor e entender os processos de Deus, porque Ele está trabalhando em mim, gerando paciência em mim. O aprender, esperar o fim das coisas, está ligado com pessoas que vão desenvolver resiliência. Pessoas resilientes conseguem desenvolver um estado de espírito paciente. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas. Sabe aquele negócio que você fica jogando teus problemas para todo mundo, menos para você? Sabe como você vai aprender a resolver teus problemas? Olhando para você e dizer, o problema é meu, eu preciso resolver ele. Você não pode ficar transferindo culpa. Ah, Senhor, porque eu estou assim por causa de tal pessoa. Não, você está assim porque você tem problema. O problema sou eu. Assuma a culpa. Não, porque se pessoa não tivesse feito tal coisa para mim, eu não estava fechando o ano tão chateado assim. Então escolha perder para que você não ande chateado assim. Porque a resiliência ela vai te dar a capacidade de lidar com os seus próprios problemas. Ela vai te ensinar a vencer os obstáculos e você não vai mais ceder à pressão, seja qual for a situação. O homem resiliente, ele desenvolve o quê? Perseverança. Ele transforma o quê? A vida dele em um homem paciente que espera os processos. Se existem coisas que têm nos faltado nessa geração, é resiliência. É tudo rápido, quero agora, tem que ser agora. Eu ensino muitas minhas filhas a prática. E não só as minhas filhas, os meus filhos aqui espirituais também. Elas chegam para mim às vezes, pai, eu quero. Você quer? Quer, então você vai esperar. Não, mas está ali. Não, mas você precisa aprender a esperar. Você tem que entender que a vida, ela vai te ensinar a esperar. Você não vai conseguir as coisas no momento que você quer. Mas pai, é só você fazer assim e consegue. Eu sei que é só fazer assim, mas eu não quero fazer. Porque você precisa aprender a esperar. Porque nem sempre a vida vai te responder com um estalo de dedo. Às vezes a vida vai te ensinar a esperar o processo. E se nós não desenvolver um coração resiliente nos nossos filhos, nós vamos gerar filhos que vão ser, em todo o tempo, não vão ter contentamento com nada. Mesmo que eu tenha, eu ensino a esperar. A Manu chegou para mim, pai, eu queria fazer tal coisa, Hoje não, filha. Mas pai, você pode fazer hoje. Eu sei que o pai pode fazer hoje, mas o pai não vai fazer hoje. E por quê? Porque você tem que aprender a esperar. Mas e por que eu tenho que aprender a esperar? Porque você está perguntando por quê. E quanto mais você perguntar por quê, mais tempo você vai esperar. Ela olha para mim com aquela carinha dela, quem conhece a Manu sabe que ela é bem tranquila. Aquela olhada assim, tá bom, né? Ela sai e vai para o quarto. Ela passa umas 2 horas, ela volta. Então, pai, não tem jeito? Não. Porque ela precisa desenvolver, eu preciso construir na minha filha resiliência. Eu preciso ensinar ela a esperar as coisas. Muitas coisas que você está pedindo para o Senhor, Deus não te deu, não é porque Ele não quer dar e não porque Ele não tem. É porque não é o momento e você precisa aprender a esperar. Aí você, estou de mal, hein? Hoje eu não vou orar, tá? Não vai ouvir minha voz hoje, viu? Não vou ler a Bíblia. Jejum, aqui, eu vou comer tudo. Vai passar um mês e você vai continuar do mesmo jeito. Deus vai continuar te amando. Sabe o que você vai ter que fazer? Vai ter que voltar a orar. Vai ter que voltar a ler a Bíblia. E vai ter que voltar a fazer jejum. E sabe quem perdeu com isso tudo? Você. Você perdeu um mês de comunhão com Deus. E talvez se atrasou o que Deus ia te dar mais um ano. Por quê? Porque você é
arrogante, porque eu sou arrogante. E como que Deus vai desenvolver paciência em mim? Me ensinando a esperar. Porque não adianta eu começar as coisas bem, eu preciso terminá-las bem. Não adianta eu ter um bom projeto, mas não ter o encerramento do projeto. São justamente essas coisas que Deus está desenvolvendo em nós. Uma das coisas que... Abra comigo lá em 2 Coríntios 11. Vou mostrar para você o que é resiliência. 2 Coríntios 11, versículo 23. Algumas características de um homem resiliente. Paulo falando aqui acerca de algumas coisas. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado, mais severamente em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Paulo não estava reclamando, mas ele estava dizendo, eu tive que gerar isso em mim. Por quê? Porque pesa sobre mim uma responsabilidade. A resiliência vai desenvolver em nós responsabilidade. Eu passei por tudo isso por quê? Porque há um peso que eu carrego, uma responsabilidade para com a igreja do Senhor. E se eu não sei suportar essas coisas, o que eu faço? Eu abandono a fé. Eu abandono a caminhada, eu começo uma nova coisa, porque aquilo está me entristecendo. Imagine você fazendo a coisa certa, dentro do propósito de Deus, debaixo da palavra do Senhor, e você passando por tudo isso. Deus me deu uma palavra, eu estou caminhando sobre ela, mas eu apanhei, eu fui perseguido. E aqui eles vêm assim, perseguido e mal falado por quem? Por quem? Pelos próprios irmãos. Sabe aquela perseguiçãozinha assim de vez em quando? Relaxa, irmão, faz parte. Deus está construindo você um homem mais forte, mais sólido, uma mulher mais resiliente, suporte. Umas coisas que a resiliência nos ensina é aprender a pagar o preço. Para de cobrar duplicata, paga ela. Quem que deve? Você, paga. Não, mas eu não devo, paga o preço, irmão. Porque se você não pagar o preço, você não vai desenvolver o coração de Cristo em você. Você precisa aprender a depender totalmente de Deus. Porque em meio a tudo isso, quem sustenta? Somente o Senhor. Não tem como eu construir algo se eu não tiver uma dependência total de Deus. Eu tenho que gerar em mim sempre esperança e fé. Por que esperança? A partir do que eu construo esperança? A partir de uma palavra. O que gera a minha esperança é a palavra que eu recebi do Senhor. Esperança significa esperar o tempo. Esperança significa esperar o momento em que aquilo vai acontecer. Eu não posso perder a alegria da salvação. Depois que você lê esse texto aqui, você fala, como que esse cara não perdeu a alegria da salvação? Ele estava aqui discutindo com os irmãos, tentando falar para eles, ei, acorda, eu passei por tudo isso. Porque nesse momento eles estavam tirando ele assim meio para nada. Como assim? Caiu de paraquedas aqui, agora quer sentar na janelinha. Ele começa a citar algumas coisas, ele fala, eu fiz isso, sabe por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade. Com o quê? Com a palavra que eu recebi. Eu preciso dar uma resposta para Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. A responsabilidade de Paulo não diminui a nossa. Porque a nossa responsabilidade está dentro desse mesmo contexto. Fazer Cristo conhecido. E fazer Cristo conhecido precisa gerar em nós uma alegria, mesmo em meio a tantas tribulações. Porque se nós perdemos a alegria da salvação, nós não conseguimos ter uma renovação diária na nossa vida com Deus. A resiliência, ela nos ensina a renovar a nossa vontade, o nosso prazer em Deus. Queridos, entenda, você não precisa estar com vontade de orar, você precisa orar.
Você não precisa ter vontade de ler a Bíblia, porque você nunca vai ter vontade, irmão. Você precisa ler a Bíblia. Essa semana eu estava assim esperando dar uma vontade para me orar, não veio a vontade, eu não orei. Então você vai passar mais um mês sem orar. Você não vai ter vontade de orar. Você vai ter vontade de fazer tudo, menos orar. Você vai ter vontade de fazer tudo, menos jejuar. Você vai ter vontade de fazer tudo, menos de gastar 2 horas lendo a palavra de Deus. Por quê? Porque aquilo não gera nada aparente, mas constrói algo eterno dentro de nós. A oração, a meditação da palavra, a construção do homem interior não vai gerar coisas aparentes agora, porque não são momentâneas, mas ela vai gerar em nós peso de glória. Vai gerar em nós substância, vai construir homens maduros, mulheres maduras, que vão conseguir desenvolver resiliência por meio daquilo que acreditam, por meio da alegria que contém dentro delas, por servir ao Senhor. Entenda, ninguém passa de ano sem fazer a prova. Você vai chegar na autoescola, comprou o carro, chega na autoescola, a pessoa olha para a tua cara e fala, nossa, você é bonito, vou te dar carteira. Já pensou se fosse assim? Já temos aí que não conseguir carteira nunca na vida. Só os bonitos. No meu caso, né? Eu ia conseguir. Não é, você tem que passar pelo processo. Você tem que estudar, você tem que se esforçar, você tem que ser aprovado. Querido, entenda, o reflexo das coisas que fazemos aqui no reino natural só são reflexos das coisas que foram desenvolvidas no reino do Espírito. Você não alcança relacionamento com Deus sem sujeição ao Senhor. Você não conhece o coração de Deus sem matar a tua vontade. Você não alcança lugares do Senhor sem que você gere esforço e violência dentro de você. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é construído em mim por meio do quê? De violência. E os que têm violência nisso se apoderam do reino. Mas não é violência para fora, é violência para dentro. Não é, irmão, você precisa aceitar Jesus. Você vai morrer. Não, é você, gera dentro de você. É violência contra você mesmo, porque só você sabe os demônios que você precisa matar dentro de você. E aí você vai matá-los por meio do quê? De estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus vai contra toda a tua vontade e o teu querer, porque ele precisa gerar a vontade e o querer dele. A vontade do homem não é fazer a vontade de Deus. Não adianta nós acharmos que nós temos em nós o desejo de fazer a vontade de Deus. Não, não tem, porque a nossa natureza é má e corrompida. Mas quando nós nos encontramos com o Senhor, nos sujeitamos ao Senhor, Deus constrói em nós um homem, um novo homem, um homem segundo Cristo. E esse homem vai desenvolver resiliência. Esse homem vai se entregar para concluir a obra do Senhor. Esse homem vai pagar o preço. Quando se fala sobre pagar o preço, eu gostaria que você pensasse naquela pessoa que te deve. Naquela que te ofendeu. Naquela nesse ano que foi o demônio encarnado na tua vida. É nela que você precisa pensar. E sabe o que você pode fazer para começar um bom ano? Pagando o preço. Pagando a conta. Liberando ela. Abençoando ela. Porque quando você libera, você é abençoado. Quando você retém, você carrega a maldição sobre você. Eu costumo dizer que nós precisamos fechar os ciclos com o coração limpo, puro e tranquilo. Querido, as pessoas vão magoar muito você ainda. Elas vão te perseguir muito. Elas vão falar mal de você bastante. Mas se o teu coração estiver em Cristo, nada disso vai parar você. Nada disso vai te ofender. Sabe por quê? Porque quando você conhece a tua identidade, você sabe quem você é em Deus. Então pode falar o que quiser. Você sabe que você não é. Mas eu tenho que me defender. Quem tem pai não precisa se defender. Quem tem pai só confia. Porque o pai guarda e cuida dos seus filhos. Quem é órfão fica preocupado, mas quem tem pai descansa, porque o pai, ele luta as nossas guerras. Para que eu entenda isso, eu preciso desenvolver resiliência, uma das coisas, e a segunda coisa é persistência. A persistência me ensina que a persistência, ela é uma característica daqueles que não desistem fácil. Persistência não é teimosia, não confunda. Tem gente que é teimoso e pensa que é persistente. Sabe aquela situação assim, homem? Você não, porque eu vou fazer, não sei o quê, papapá. E a tua esposa chega e fala, querido, meu amor, amor nada. Não faz, vai dar problema, vai dar nada, eu sei o que estou fazendo. Isso é teimosia. Persistência é saber ouvir o conselho.
Porque o persistente, ele consulta o conselho de muitos para tomar decisão, porque ele está persistindo sobre uma coisa que não é uma construção sua, mas ele está construindo algo que envolve o todo. O teimoso sempre constrói para si só, para provar para os outros que ele conseguiu. Sabe aquele negócio, eu vou fazer, e quando você consegue fazer, chega, viu, falei que ia conseguir. Você quebrou a cara, você se arrebentou. Você está todo arrebentado, mas você vai provar para os outros que você conseguiu. Isso é teimosia. E nós temos a teimosia de confundir teimosia com persistência. Você é um teimoso? Não, não sou teimoso, não, sou persistente. Não, você é teimoso. E sabe como que eu descobri isso? Um dia nós estamos tendo uma conversa amigável com a minha esposa. Sabe aquelas conversas amigáveis que a gente tem com a esposa de vez em quando? Que o anjo segura o escudo na frente. Nós conversamos sobre algumas coisas, ela olhou para a minha cara, é difícil falar com você, viu, Isaías? Falei, chamou Isaías, complicou. Quando fala amor, está tudo bem. Passou para Isaías, aí engrossou o caldo. Falei, não é, mas eu sei que você é teimoso. Falou, não, você é teimoso. Não, é você. Não, você que é teimoso. Não, é você, viu como você é teimoso? Eu olhei para cá e falei, eu não sou teimoso, sou persistente. Aí Deus olhou para mim e falou, não, você é teimoso, turrão e chato. Eu falei, Deus falou pela boca dela. Eu falei, tá bom então, se eu sou teimoso, então vou parar por aqui. Porque nós queremos provar para os outros que nós estamos certos. Mesmo lá no fundo nós sabendo que estamos errados. E sabe por que nós queremos provar que estamos certos? Para a gente não dobrar a torcer para ser ajudado. Agora o persistente, ele consulta, ele constrói junto. O persistente se sujeita ao conselho. Não, se nós for por aqui, nós vamos chegar, vamos, mas nós vamos sofrer mais. E se nós for por aqui, nós vamos andar 2 quilômetros a mais, mas nós vamos sofrer menos. Então vamos por aqui. Não, vou por aqui. Vai quebrar a perna, não dá nada, enfaixa depois. Mas o persistente, ele analisa, ele pensa, ele constrói junto. E aí aquele dia eu descobri que eu estava sendo teimoso e não persistente. Se tem uma coisa, irmão, se você não ouve a Deus, Deus vai usar a boca da tua mulher e vai te falar. Você vai ter que ouvir. Na hora você até não concorda. Você sai ganhando a briga, mas depois você volta lá e fala, tá bom, você está certa. Porque o homem não gosta de perder a briga, o homem sempre quer sair por cima e ganhar a briga, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, enquanto você quiser ganhar a briga, você não está perdendo ela. Mas o dia que vocês aprenderem a perder a briga, vocês vão ser vitoriosos sobre todas as brigas. Irmão, é um milagre maravilhoso quando isso começa a acontecer na nossa vida. Né, amor? Quando a gente aprende a perder e não ganhar. Porque na perca você ganha e no ganho você perde. Matemática de Deus. Nós sempre queremos ganhar, mas muitas vezes quando perdemos é que estamos ganhando. Para que nós possamos entender e conseguir construir e chegar no final e concluir a obra, nós precisamos ter uma vida de persistência. Nós não podemos desistir no primeiro obstáculo. Agir com persistência é ser esforçado e focado em seus objetivos. Uma pessoa que é focada naquilo que foi dito, ela vai caminhar. Ela não se deixa abalar por críticas negativas. Querido, entenda, toda a construção vai gerar críticas. Não espere que você vai construir algo e as pessoas vão chegar toda hora e bater nas tuas costas, você vai ser criticado. Alguns vão chegar e falar para você, nossa, que legal que você está fazendo, mas não vai dar certo. Não vai. Você está insistindo em algo que não vai dar certo. Se você tem uma palavra de Deus, permaneça. Se você tem um conselho que concluiu que aquilo está certo, permaneça. Não pare nas críticas das pessoas, tenha uma convicção acerca daquilo que Deus falou. Porque se eu paro na crítica das pessoas é porque eu estou preocupado em dar resposta a elas. Mas se eu não paro na crítica das pessoas é porque a minha preocupação está em dar uma resposta ao Senhor que me chamou para concluir a obra. Eu quero que nós saiamos aqui nessa noite entendendo algo. Não adianta nós começarmos bem, nós precisamos concluir o que estamos fazendo. Eu lembro que nesses 6 anos de igreja local, muitas pessoas chegaram para mim empolgadas. Pastor, eu queria fazer tal coisa porque Deus disse que eu tinha que fazer e não sei o quê. Irmão, pai conhece filho. E quer ensinar o filho, deixa ele fazer. Tá bom, irmão, vai lá e faz. Passava 1 mês, 2 meses, vinha, irmão. O que foi, irmão? Ah, pastor, tá difícil. Não sei, o povo já tem um culpado, sempre tem um culpado, né? Os irmãos não ajudam. Se quer fazer as coisas, ninguém ajuda, ninguém pega junto. Mas Deus não deu uma palavra para você? Então persista.
Eu não sei se foi Deus. Falei, agora chegou no ponto. Porque todo dia a gente quer fazer uma coisa. Você quer ver alguém está trabalhando e você chegar. Você sempre tem muita ideia, mas você não quer pegar a mão na massa, irmão. Tem alguém levantando a parede e você chega e olha na parede. Se fosse eu ia fazer assim, ó. Por que você não vem ajudar ele a fazer então? Quando a obra está pronta, a gente tem uma mente de engenheiro, a gente constrói 2 vezes melhor. Mas a gente não quer se envolver na construção dela. Aí a gente fica pulando de coisa em coisa, começando um monte de coisa, abrindo um monte de porta e não fecha nenhuma. E a gente vai encerrar a nossa vida com um monte de ciclo não fechado. Por quê? Porque nós não persistimos naquilo que fomos chamados. Porque nós queremos construir coisas aparentes que tragam glória para nós e não glória para Deus. E tudo que vai trazer glória para nós, em algum momento vai nos frustrar. Porque a glória que vai para o Senhor, muitas vezes ela está oculta aos olhos dos homens, mas ela gera graça e alegria dentro de nós. Porque nós persistimos em coisas que ninguém acredita, porém o Senhor disse que faria, Ele fará. Então nós não podemos andar empolgados com as coisas, nós precisamos calcular as coisas. Colocar no papel, Deus chamou, Deus disse que faria, disse. Então como eu me movo? Porque às vezes Deus pode ter falado algo para você sim, e você não conseguir concluir, por quê? Porque você está se movendo na palavra certa, da maneira errada. Deus disse? Disse. E por que não está acontecendo? Porque você está atropelando o tempo, porque você está se movendo debaixo da tua palavra e não da palavra do Senhor. O fato de eu ter uma palavra não significa que eu vou concluí-la. Eu só vou concluí-la se eu entrar nela e me sujeitar ao que a palavra está dizendo. Toda a palavra de Deus, existem regras do Senhor para que ela seja concluída. E uma das regras centrais da palavra de Deus se chama processo, se chama gerar em nós um coração disposto a ter paciência, a ter longanimidade, perseverança. Então o homem persistente compreende essas coisas, ele não se abala pelas críticas, ele persiste. Eu costumo dizer, existem 2 coisas nas nossas vidas. De uma eu posso abrir mão, da outra não. Do que eu posso abrir mão? Daquilo que eu estou construindo. Daquilo que eu penso em fazer, disso eu posso abrir mão. Mas eu não posso abrir mão da palavra que Deus me confiou, porque eu preciso dar uma resposta a Deus acerca daquilo que Ele disse que eu tenho que fazer. Eu posso abrir mão dos meus projetos, mas eu não posso abrir mão do projeto que Deus tem para a minha vida. Eu não posso colocar como prioridade as coisas que eu quero. A prioridade tem que ser as coisas que Ele está fazendo em mim e vai fazer através de mim. Você está comigo? Você consegue entender isso? Então, na verdade, eu preciso rever as minhas prioridades. O que é prioridade de Deus em mim e o que é minha prioridade. As minhas eu abro mão, as de Deus eu tenho que permanecer nelas. Para que eu conclua aquilo que Deus falou para mim. Se eu tiver que abrir mão de coisas minhas, eu vou abrir, mas eu não abro mão daquilo que Ele disse que eu tenho que fazer. Por quê? Porque isso é persistência. Às vezes as críticas não vão vir de fora, às vezes as críticas vêm de dentro, de você mesmo. Quem tem o costume de fazer uma autoanálise das coisas que está fazendo aqui? Levanta a mão. Se você não tem, eu quero dizer para você fazer, porque não tem coisa melhor. É você fazer, examinar dentro de você, examinar a si mesmo sobre o que você está construindo. Eu já tive várias coisas na minha vida que eu estava empolgado e fazendo, e dizendo, não, Deus está comigo, eu vou fazer. E de repente eu sento, sabe aquele momento que você senta? E você começa a pensar sobre algumas coisas. Aí você começa a sentar e você começa a pensar sobre algumas coisas, e você percebe que na verdade você está se envolvendo, trabalhando, gerando coisas que Deus não te chamou para fazer. Aparentemente você está fazendo algo, mas não vai ter conclusão, porque você está só gerando vento. E isso traz frustração. Porque nem sempre aquilo que se vê é, na verdade, aquilo que vai ser construído. Mas muitas vezes aquilo que nós não vemos é aquilo que está sendo construído. E no final vai haver a conclusão daquilo. E nós teremos um coração alegre por isso. Com isso eu aprendo mais um princípio de Deus. Os meus olhos não podem estar ligados ao que eu vejo, mas os meus olhos têm que estar ligados naquilo que Deus está vendo. E muitas vezes o que Deus está vendo, ninguém está vendo. Ou melhor, na sua grande maioria. A terceira coisa que Deus precisa gerar em mim para que eu tenha entendimento sobre o final das coisas e consiga concluir os ciclos é constância. O que é constância? É alguém que tem estabilidade, perseverança e convicção. Uma pessoa constante, ela permanece. Se não houver constância, eu não vou concluir os ciclos da minha vida.
Agora pare e pense comigo, quantos ciclos que você está encerrando mais um ano que você não fechou, nem do ano anterior. Quantas coisas que ficaram lá em 2017 ainda, que passaram para 2018, você está levando essa bagagem toda, por quê? Porque você abriu um monte de porta, mas você não pode fechar. Você queria um monte de chave, sendo que você precisava só de uma porta para caminhar. E nós chegamos o quê? Frustrados novamente, porque não conseguimos fechar os ciclos. A constância, ela nos ensina a ter estabilidade. Nós somos pessoas que caminham sobre uma palavra, nós não nos desviamos. Querido, eu não preciso gerar coisas aparentes, eu preciso gerar coisas permanentes. Você entende isso? Não são coisas aparentes. As coisas aparentes, elas passam. Mas as coisas que são estabelecidas dentro de nós, elas são eternas. Porque são essas coisas que vão gerar um legado para os nossos filhos, para a geração que vem depois de nós. Se eu construir uma casa hoje, daqui a 50 anos, essa casa vai estar já deteriorada. Esse prédio tem 67 anos. Esses dias nós estamos mexendo com reforma. Esses dias nós ali mexendo ali embaixo com a reforma. Um dos irmãos falou: pastor, se nós fizesse isso, ia ficar mais bonito. Eu falei: bonito sim, mas nunca ia conseguir ficar perfeito. Mas para nós deixar perfeito, nós temos que explodir o prédio inteiro e construir de novo. Porque ele já foi construído torto, não tem como acertar mais ele. Nós ficamos demandando esforço sobre coisas que construímos no fundamento errado. Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que explodir isso. Para quê? Para que nós possamos construir da forma correta. Nós precisamos explodir isso, porque isso está roubando a nossa força e o nosso empenho, e nós não vamos concluir a obra. E para isso nós precisamos o quê? De constância e estabilidade. Um homem que tem estabilidade dentro de si, ele percebe o que está fazendo errado e para. Mas alguém que é teimoso e precisa mostrar para os outros que está fazendo, ele mesmo sabendo que está fazendo errado, ele continua, para no final ele falar para as pessoas: ó, eu consegui. Na verdade você conseguiu, aparentemente, mas você não construiu nada. O fato de eu ter conseguido fazer algumas coisas não quer dizer que eu cumpri a palavra. A constância nos ensina a parar e a avançar. A constância nos ensina a retroceder e também a avançar. Mas nós precisamos nos sujeitar a essa constância. O que demora mais é levantar uma parede ou destruir uma parede que já está levantada? Responda, igreja, é uma pergunta. O que demora mais, o que demanda mais esforço, levantar uma parede ou destruir uma parede pronta? Destruir. Levantar a parede é rápido, destruir ela é bem mais difícil. O fato é que nós levantamos várias coisas erradas nas nossas vidas. E nós não queremos demandar tempo para destruir o que fizemos errado. Entenda uma coisa, meu irmão, aquilo que você levantou, você vai derrubar. Mas aquilo que o Senhor estabelece, Ele mantém. Aquilo que construímos fora do propósito de Deus, nós vamos ter que derrubar na nossa vida em algum momento. Deus não vai construir sobre o nosso fundamento, nós que vamos construir sobre o fundamento do Senhor. E para isso nós temos que ter uma vida resiliente, para que nós possamos compreender isso, olhar e falar: isso aqui foi construído da forma errada, eu preciso desmanchar isso, destruir isso. Para quê? Para que Deus construa da forma correta. Mas o homem teimoso, ele teima. Ele, sabe o que o teimoso faz? Ele chega assim, ó: se nós bater um reboquinho aqui, dar uma alinhadinha aqui, vai dar prumo. Mas a estrutura está podre. Não, a gente dá uma maquiadinha. Tem que ficar bonito, o que está lá embaixo não importa, ninguém está vendo. Querido, Deus vai trabalhar sempre no fundamento. Se o fundamento está podre, Ele não vai estabelecer nada. Nós não podemos construir nada a partir da aparência. Nós precisamos construir a partir de uma vida entregue ao Senhor. De algo que vai ser permanente em nós. Demore o tempo que demorar, mas deixe Deus construir em você coisas permanentes. Não se preocupe em dar resposta para as pessoas, se preocupe em ser uma resposta para o Senhor. Deixe Deus fundamentar e criar raízes dentro de você, para que você não passe mais um ano desconstruindo coisas, mas se possa deixar Deus construir sobre um fundamento correto. Não tem graça nenhuma de ficar quebrando parede. Quando nós vamos quebrar a parede desse prédio aqui, imagina um prédio de 67 anos, com uma parede dessa grossura de tijolo maciço. Foi 3 marretas que foi quebrada ali, irmão, e não quebrava a parede. É ou não é, irmão José?
Moisés foi lá arrumar uma marreta com cabo de ferro, entortou o cabo de ferro, mas nós derrubamos a parede. E o que nos fez derrubar essa parede? A persistência. Sabe as coisas que você construiu na tua vida errado no longo do tempo? Persista em destruí-las. Pare de encontrar desculpa. Seja persistente com você mesmo, destrua elas. Ah, mas ninguém me ajuda. Ninguém vai te ajudar, é você que precisa destruir. Por quê? Porque isso vai despertar em você maturidade. Ah, mas Deus não podia jogar um raio do céu e destruir tudo? Podia. Mas Ele não vai fazer, porque você precisa aprender o processo da desconstrução, você precisa aprender o processo da sujeição, e você precisa aprender o processo da humildade, de se sujeitar à palavra de Deus, porque é só dessa forma que nós aprendemos. A paciência é desenvolvida por meio da sujeição. Então, para que eu desenvolva essas 3 características na minha vida, eu preciso ter uma vida relacional com Deus. Eu não vou desenvolver nada em Deus se não for a partir de Deus. Eu não vou desenvolver nada por Deus se não for a partir de quem Ele é. Nós não podemos mais perder tempo, igreja. Nós precisamos construir coisas com uma base sólida. Se aquilo que você está fazendo hoje não é algo que você tem certeza, pare. Mas passe a construir mediante uma certeza em Deus, aquilo que você vai fazer para Deus. E quando eu falo isso, eu não falo... Às vezes a gente está falando isso, está pensando só o que eu estou fazendo para Deus. Querido, você é um sacerdote do Senhor. E um sacerdote, tudo que ele faz para o Senhor. A construção do teu trabalho é para o Senhor. O desenvolvimento da tua família é para o Senhor. O desenvolvimento da tua profissão futura é para o Senhor. A criação dos teus filhos é para o Senhor. O salário que você ganha é para o Senhor. A profissão que você almeja é para o Senhor. Então, tudo o que concerne a minha vida, Deus precisa estar envolvido nela. Porque Deus, Ele se interessa por tudo na minha vida, não só por algumas coisas. Nós só entregamos algumas áreas da nossa vida para Deus, mas Deus Ele se importa com todas as áreas da nossa vida, porque Ele precisa construir um homem interior sólido, firme e convicto. Nós temos que mudar a nossa forma de orar para que Deus faça algumas coisas. Nós temos que mudar a nossa forma de orar e falar: Deus, constrói em nós um homem segundo o teu coração. Porque se Deus construir em nós um homem segundo o seu coração, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter clareza de propósito. Nós vamos largar a marreta da desconstrução e vamos pegar o cajado do Senhor e vamos caminhar rumo ao alvo. Esses dias eu orava ao Senhor e falava: Senhor, eu não quero mais ficar desconstruindo. Eu não quero construir errado. Eu lembro que eu estava orando e o Senhor falou bem assim que nós estamos vivendo num tempo que Ele está aferindo as nossas medidas. E sabe o que um aferidor de medidas faz? Ele mede você. Se estiver errado, tem que destruir. Se não estiver exato, tem que ir ao chão. E o que eu tenho que fazer nesses dias? Eu não posso construir nada por meio daquilo que eu entendo, do que eu construo. Eu preciso construir por meio daquilo que Ele disse que deve ser feito. E se eu caminhar dessa forma, talvez a construção não vai ser como eu espero, mas ela vai ser aferida e vai ser aprovada. Eu disse: Senhor, eu não quero mais ficar com uma marreta na mão desconstruindo as coisas. Eu quero que quando o Senhor vier a ferir as minhas medidas, o Senhor encontre exatidão nelas. Então eu tenho que parar de fazer coisas para entender se é tempo de fazer. Entender os processos de Deus. Ah, Deus me deu uma palavra, eu acredito na palavra que Deus te deu, mas é o tempo? Sabe assim, ó, Deus falou que eu vou ganhar a maratona de São Silvestre. Quando que é a maratona de São Silvestre? É agora, não é? Vai correr lá amanhã para ver se vai ganhar. Não, Deus disse, você vai se frustrar. Mas então você está dizendo que Deus não disse? Não, não estou dizendo que Deus não disse. Eu estou dizendo que você precisa se preparar para concluir a obra que Deus falou que você tem que fazer. Você pode ganhar, sim, se prepare para ela. Se dedique, faça a dieta correta, corra todo dia, desenvolva o atleta dentro de você, e aí vai chegar o momento que você vai ganhar a maratona. Nós temos uma mente tão infantil que nós achamos que porque Deus falou que vai fazer determinada coisa, nós não vamos ter que fazer nada. Sabe aquele negócio? Deus disse que eu vou trabalhar. Esse ano 2019 eu vou ser contratado numa grande empresa. Eu vou mandar em todo mundo, vou ser chefe de todo mundo. Aleluia. O que você vai fazer? Eu vou deitar e dormir, porque Deus disse que vão vir bater na minha porta. Vai vir bater. Sanepar, Copel, Casas Bahia. O telefone vai tocar. Se você não levantar pela manhã cedo
não comer do suor do teu trabalho. Querido, a palavra não vai se cumprir na tua vida. Porque Deus é um Deus processual. Quando nós recebemos uma palavra de Deus nas nossas vidas, Ele não está dizendo, deita, durma e espera. Ele está dizendo, descanse sobre a palavra que eu disse para você. E sabe o que é descansar sobre a palavra? É caminhar sobre ela, porque ela gera o meio da minha movimentação. É como eu vou me mover. Isso é descansar na palavra do Senhor. E dentro disso eu vou ver a conclusão da obra de Deus na minha vida. Se Deus disse, entenda o tempo e o momento de fazer aquilo que Deus disse. E se não é o tempo, prepare o ambiente para que quando o tempo chegar, você conclua a obra. Deus nos chamou a todos para correr uma maratona. Alguns vão chegar na frente, mas o importante não é chegar em primeiro, o importante é concluir a maratona. A importância está em chegar no final dessa corrida. Mas entenda, todos que vão concluir essa maratona vão ter que se sujeitar ao processo para que seja desenvolvido em nós um atleta suficiente para alcançar o propósito e a finalização dessa corrida. E esse atleta que nós falamos é um desenvolvimento na nossa vida e no nosso homem interior. Nós queremos alcançar lugares altos no Senhor, nós queremos conquistar e ver a realidade da palavra que Deus disse nas nossas vidas, mas nós precisamos caminhar mediante a palavra. Se Deus diz para você, construa uma casa, porque eu vou habitar nessa casa, você precisa construir a casa. Você precisa pôr a mão na massa. Se Deus diz para você, vai em determinado lugar, porque lá eu vou fazer algo soberano na tua vida, você precisa estar naquele lugar. O problema é que nós queremos que Deus faça, mas nós não caminhamos sobre a palavra e depois nós duvidamos da palavra que Deus disse. Eu lembro de um irmão que uma vez ele procurou, ele falou, pastor, Deus disse que eu vou ser um homem muito rico. Eu falei, amém. Mas não é pecado. Eu falei, Deus não tem problema com riqueza, irmão. Quem tem problema com riqueza é a gente. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Onde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Então, se Deus tem o teu coração, Ele não tem problema de entregar milhões para você, porque os milhões nunca vão tomar o teu coração dele. Eu falei, não tenha medo, se Deus disse, caminhe sobre isso. Ah, como que eu vou fazer? Aprenda, estude, desenvolva meios, porque se Deus falou, é porque Ele já colocou algo dentro de você que vai te gerar esse homem rico para o cumprimento de um propósito. Deus não tem problema com riqueza, irmão. Mas se Deus fala algo para mim nesse sentido, é porque Ele já colocou em mim as ferramentas para isso, eu preciso encontrar elas. O homem que encontrou uma grande riqueza, ele faz o quê? Um tesouro de grande valor. Ele vai lá, vende tudo que tem e compra aquele terreno para adquirir aquela riqueza. Se Deus dá uma palavra para mim que eu tenho que fazer, eu tenho que desenvolver em mim desejo e vontade de ver a conclusão da palavra que Ele me disse. Sabe por quê? Porque senão você vai chegar no final da tua trajetória um homem ou uma mulher frustrado porque não alcançou as coisas. E por que você não alcançou? Porque Deus disse o que Ele disse? Não. É porque você não caminhou sobre a palavra. Porque você não desenvolveu um homem maduro, porque você não se sujeitou aos processos, porque você começou bem, mas não concluiu. Querido, entenda, o começo não é tão importante, importante é o final. Você pode começar correndo todo torto, mas na corrida você vai aprender como correr. Tem uma coisa que eu acho muito engraçado, é aquela marcha olímpica. Já viu aquele que você não sabe se a pessoa está correndo, você está andando? Já viu? Anda com a perna torta para um lado e para o outro. E às vezes a gente olhando aquilo parece tão fácil, né? Mas existe uma técnica para aquilo. E se eles não caminhar na técnica exata, eles são desclassificados mesmo chegando por primeiro. Nós olhamos e nós queremos, não, porque eu vou fazer, isso aí é moleza. Mas quem está fazendo essa moleza, treinou bastante para conseguir fazer. E nós queremos chegar, não, isso aí eu vou tirar de letra, vou fazer, vai acontecer, irmão. Você vai passar pelo processo também. Deus vai te ensinar por meio do processo. Se você se sujeitar ao processo, Deus vai fazer. Abra comigo em 2 Timóteo 4:7. Quem já teve a curiosidade de ler sobre a vida de Paulo? Levanta a mão, estudar sobre isso. Eu amo estudar sobre Paulo. E quando nós estudamos a história dele, nós vemos que na caminhada teve muitos problemas, muitos percalços, ele teve muitas frustrações.
Ele nem começou tão bem assim, mas perceba que ele encerrou muito bem a sua carreira. Porque quando ele escreve isso aqui, em 2 Timóteo 4,7, ele está dizendo: ei, eu concluí. Eu consegui, eu andei, eu caminhei sobre a palavra que eu recebi. E é isso que nós precisamos chegar no final da nossa carreira e olhar para nós e falar: não, eu caminhei, eu concluí, eu alcancei o propósito. Porque, queridos, pare e pense comigo. Você correr uma maratona de 40 quilômetros e chegar no final da maratona você descobrir que você foi desclassificado nos primeiros 3 quilômetros. Seria bom isso? Ninguém vai gostar de correr 40 quilômetros, chegar no final dos 40 quilômetros e a pessoa chegar e falar: ei, em 3 quilômetros você já está desclassificado. Mas por quê? Porque você não leu o regulamento. Porque você não estudou o que deveria estudar, você não se envolveu com o projeto, você só correu. O que eu aprendo com isso? O fato de eu estar correndo não quer dizer que eu estou cumprindo o propósito. Eu correr dissolutamente fazendo porque achando que estou... Você está no movimento não quer dizer que você está no propósito. Agora, estar no propósito é conhecer claramente o que eu devo fazer para concluir a obra. Leia comigo aqui em 4,7, diz assim, ó. Vamos ler do 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Ele conclui no 7 dizendo assim: combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. E qual que é a recompensa? A recompensa está no 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. Sabe o que eu entendo aqui? A perseverança na fé é a clareza do propósito. Porque fé é crer naquilo que não se vê, mas sabe que existe. Paulo corre toda a sua carreira perseverando no quê? Na fé. Confiando na palavra que ele recebeu no dia que o Senhor encontrou com ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual era a palavra que ele carregava? Era daquele dia, daquele momento, daquele exato momento, daqueles 3 dias em que o Senhor falou com ele. Ele guardou e perseverou naquilo. E quando ele termina, ele fala: eu corri, eu combati o meu combate e eu completei a corrida. A oração dele aqui não é estou completando, mas ele estava dizendo: eu completei. Por quê? Porque eu perseverei, porque eu não perdi a planta, eu construí nas medidas exatas e corretas, eu fui aprovado, é isso que ele está dizendo. E o que tem para aquele que é aprovado? Existe uma coroa de justiça. Existe um prêmio para aquele que é aprovado. É para isso nós não corremos pelo prêmio, nós corremos para agradar o Senhor que nos dará o prêmio, porque Ele nunca vai ficar devendo nada a ninguém. Mas para que nós alcancemos isso, os nossos olhos precisam não estar no movimento, mas estar no que está nos levando para aquele lugar. Os nossos olhos não podem sair da planta da construção. Se eu posso gerar para você uma palavra profética para 2019, sabe qual é? Não tire os olhos da planta do Senhor para a tua vida. Não perca tempo olhando para as coisas, porque as coisas nos distraem, mas olhe para a planta que Deus te colocou na tua frente e construa nas exatas medidas. Se você não tem certeza, pare a obra, não continue, volte para o Senhor, consulte o Senhor da obra, ore, busque ao Senhor e tenha clareza e depois disso se movimente. Porque a alegria do Senhor está em quando nós concluímos a carreira. A nossa alegria às vezes está em querer chegar primeiro, mas a alegria do Senhor está em concluir a carreira. E se nós estamos correndo para Ele, nós precisamos trazer o quê? Alegria para o coração dEle. E com isso eu aprendo o quê? Que o final vai determinar o sucesso do início. O que determina que eu fui bem sucedido? Não é se eu comecei bem, mas é se eu concluir. O que determina um casamento abençoado? É o final dele. Eu já fui em cerimônias lindas, maravilhosas, às vezes assim que se fala: nossa! Gastou-se absurdos para a festa. O doce com pó de ouro, dava até medo de comer. Mas o casamento durou 3 anos. E por que durou 3 anos? Porque não houve resiliência. Porque existia arrogância, não havia paciência e disposição para construir. Não adianta fazer algo bonito, nós temos que fazer algo permanente.
Às vezes o que Deus te chamou para fazer, meu irmão, não é tão bonito assim, mas é o que Ele te chamou para fazer. Caminhe sobre isso. Talvez não apareça, mas é a tua corrida, corra ela, porque o corpo tem muitos membros e cada um se movimenta naquilo que foi chamado. E aquele que pensa não ter honra é aquele que é mais guardado em honra pelo Senhor. A mão aparece mais, mas às vezes não é a mão mais honrada do corpo. É justamente isso, eu preciso compreender a minha medida e por meio dela eu me mover para quê? Para que eu conclua a minha corrida e consiga chegar no final e dizer, eu concluí aquilo para que eu fui chamado. Nós estamos encerrando um ano, mas nós não estamos fechando um ciclo. O ciclo se fecha na conclusão da palavra liberada. Você pode iniciar 2019 e continuar o que você está fazendo em 2018. Até que se feche um ciclo na tua vida nesse lugar, até que você conclua essa obra e a partir disso Deus vai desenvolver outra coisa para você continuar, mas na mesma construção. Deus não vai mandar você construir um jardim hoje e amanhã destruir ele. Deus vai mandar você construir um jardim hoje e preservá-lo até que ele venha. Deus não é bipolar. Constrói o jardim, constrói o prédio, destrói o prédio. Faz isso, desfaz isso. Que Deus que é esse? A Bíblia fala que Ele é um Deus de continuidade. Se Ele te chama para construir um jardim, Ele vai te ensinar depois a cultivar o jardim, porque o jardim vai ter que gerar o fruto que um jardim gera. Construir o jardim agora descansa. Por quê? Porque a grama vai crescer, você vai precisar cortar ela. As árvores vão começar a crescer, você vai precisar podá-las. Elas vão frutificar, você vai precisar colher o fruto. Então qual que é o meu trabalho? É só o jardim? Irmão, o jardim tem muito trabalho. Ah, mas eu queria construir um prédio. Deus te chamou para construir o jardim. Deixa o irmão do prédio se preocupar com o prédio. O problema é que nós queremos construir, já queremos partir para uma nova construção, porque nós queremos construir coisas visíveis, enquanto Deus está querendo construir em nós coisas invisíveis, mas que vão ser eternas e que vão perpetuar e durar para sempre. É justamente esse coração que Deus precisa gerar em nós e encontrar em nós a disposição de, nesses dias, abrir mão daquilo que queremos construir para construir aquilo que Ele quer construir em nós. Se é um jardim, irmão, põe a mão na terra, prepara a terra, are a terra e construa o jardim. E depois de construir, se mantenha nele, porque Deus vai te ensinar a cultivar ele, porque dali vão sair os frutos para que você conclua a tua carreira. A evolução está na obediência e não na construção daquilo que Ele não nos chamou para fazer. E sabe o que isso vai gerar em nós? Vai gerar em nós a alegria da salvação e contentamento para com Deus. Porque o estado de contentamento está ligado a estar fazendo e cumprindo o propósito. O incontente é aquele que sempre quer fazer algo que não foi chamado para fazer. Mas o estado de contentamento está fazendo aquilo que Deus nos chamou e ser contente com a nossa medida. E é justamente esse lugar que nos tira de um lugar de aflição, de um lugar de tristeza, de um lugar de aborrecimento, nos leva para um lugar de alegria na salvação do Senhor, que faz parte de toda a construção de Deus nas nossas vidas. Se coloque de pé.